É com alegria que mais uma vez nos encontramos num pôr do sol, num Encontros ao Pôr do Sol. Mais um programa, aqui estamos pela graça de Deus, na vossa companhia, na companhia também dos mais pequeninos e de todos aqueles que têm o privilégio e a alegria de, junto connosco, podermos viver alguns momentos em família neste início de sábado, que é o Dia Santo do Senhor. Nós damos a todos vós as boas-vindas, ficamos felizes porque Deus nos dá esta alegria de nos encontrarmos mais uma vez. E também ficamos felizes por todos aqueles que, pela graça de Deus, têm aceito este convite de estarem connosco para partilharem os seus testemunhos. Nós agradecemos a todos eles, também agradecemos a todos vós que nos vão escrevendo, nos vão telefonando, a nos animar nestes programas que temos feito e que realmente o nome de Deus seja louvado, porque é este o nosso objetivo, é este o nosso desejo e por isso nós aqui estamos mais uma semana para recordar o bem que Deus nos tem feito. Esta semana nós temos o privilégio e temos a alegria, eu particularmente, de poder estar aqui com os queridos e amados irmãos da Igreja de Vila Real de Santo António, uma das igrejas aqui do Algarve. Portanto, eu tenho a querida irmã Glória, que está connosco, e o seu marido, o irmão Joaquim. Sejam muito bem-vindos, em primeiro lugar. Obrigada de coração por terem aceito o convite de poderem aqui estar. Eu sei que às vezes temos uma certa resistência ou parece que não nos sentimos muito à vontade para, por trás das câmaras, falarmos às vezes das coisas que Deus nos tem feito, mas eu sei que aceitaram o convite por amor a Jesus, porque realmente o que vos vai no coração é falarem do Senhor Jesus e do desejo e do amor que têm por Ele e daquilo que Ele tem feito na vossa vida. Queridos, eu gostava muito de poder começar um bocadinho este programa numa primeira parte, recordando um bocadinho a vossa herança religiosa. Portanto, antes de conhecerem a verdade bíblica, o Jesus, que todos nós temos a graça e a alegria de conhecer o Jesus bíblico, como é que era na vossa família, qual era a prática religiosa que vocês tinham? Irmão Joaquim, começaria por si, se faz favor. A minha herança religiosa, pois, é católica. Ok. Embora eu não conhecesse os meus pais deles irem alguma vez à igreja, fomos ensinados a nós irmos lá para fazer a primeira comunhão, a segunda comunhão. Exato. Eu gostava imenso. Quando comecei a crescer, eu participava em todos os serviços da igreja, portanto até ia lá à frente para tomar a hóstia. Ok. E aquilo era uma coisa que na presença a gente tinha um uma reverência dentro daquela igreja. O irmão recorda-se que tinha esse pensamento de ter essa sensibilidade de presença de Deus. O irmão Exatamente, e as pessoas que iam lá também tinham essa percepção de que realmente, mesmo através daquelas imagens, que deviam estar ali em reverência sem fazer barulho. E muitas delas entravam com os bicos do pé para não fazer barulho com os tacões dos sapatos. Exatamente. O irmão, então, daquilo que se pode recordar da sua infância e, portanto, da sua juventude ou como herança de família, o irmão já tinha esta sensibilidade do divino? O irmão já apreciava as coisas de Deus? Já, porque eu fui sempre ensinado isso. Depois, quando fui a estudar para Vila Real de Santo António, tínhamos uma disciplina que era a religião e moral. Exato. Era um padre que ia lá dar as aulas e ensinava-nos aquelas histórias do Sansão, de David e essas coisas assim. As histórias bíblicas. As histórias bíblicas. E o irmão, isso chamava-lhe a atenção e gostava de ouvir? Eu gostava imenso, e eu tanto gostava imenso, até porque nessa altura também passavam os tais filmes bíblicos, como os 10 Mandamentos, Sim. David e Golias, Sim. a Bíblia, Exato. que eu me recordo perfeitamente, e aquilo trazia aquela percepção de... Portanto, eu quando olhava para o céu e percebia que realmente aquilo tinha sido feito por alguém. Muito bem. O irmão, portanto, é natural aqui do Algarve, portanto, Vila Real de Santo António. Vila Real de Santo António. A esposa, a irmã Glória, que é de uma terra também muito bonita, portanto, faz parte do nosso lindo país, que é Portugal, que é a Ilha dos Açores, portanto, as Ilhas dos Açores. Uma das ilhas, portanto, São Miguel. São Miguel. E, irmã Glória, a mesma pergunta lhe faço a si. Portanto, a irmã também não teve o privilégio de nascer num lar adventista, mas se calhar num lar crente, qual era a vossa prática, se puder recordar? Sim, com muita alegria. Muito obrigada, irmã. Com muita alegria. Eu vivia sozinha com a minha mãe, porque a minha mãe era mãe solteira. E nós costumávamos ir à Ilha da Terceira, onde eu tenho, ainda atualmente, graças ao Senhor, ainda tenho lá os meus primos e tenho a minha tia.
Antes de falar nessa experiência, tal como o Joaquim, também nasci num lar católico. E uma coisa que me sensibilizou muito foi uma vez o padre estava lá a ler a crucifixão de Jesus. E eu senti-me tão triste por magoar a Jesus. E gostava muito de ouvir também falar de Deus. Lembra-se que idade é que teria, irmã Glória, nessa altura? Talvez 7 anos, por aí. Ainda era muito pequenininha, mas já tinha esta reverência por Deus. E sentimento de Deus. E então, quando nós íamos à terceira, era tão bom. A minha tia, que depois, quando chegou à terceira, ela conheceu a mensagem da igreja, não é? Conheceu mais sobre Deus, sobre a Bíblia. E então ela convidou-nos para ir à igreja. E eu digo à irmã e a todas as pessoas que estão assistindo, eu sentia-me tão feliz, não só porque estava com a minha família, que tinha mais pessoas que nos amavam, a mim e a minha mãe, mas era tão bom, a igreja era unida, os irmãos visitavam-se durante a semana, havia lá um irmão que tocava e ainda toca muito bem, havia o irmão Carlos Batista Ávila. Eles tinham os filhos pequenos, nós juntávamos todos, os vizinhos, as crianças das redondezas onde morava a minha tia também se juntavam. Fazíamos saídas à tarde, no sábado, trabalho missionário também. E depois vínhamos para São Miguel, isto era só durante o verão. Muito bem. Quando chegávamos a São Miguel, nós ficávamos tristes porque nós não sabíamos onde era a igreja adventista lá, São Miguel, não conhecíamos ninguém e a minha mãe tinha um certo receio da opinião dos vizinhos. Porque eles não aceitavam, e ainda hoje em dia também não é muito fácil aceitar. Irmã Glória, diga-me só uma coisa. Nessa altura, quando a mãe e a irmã têm o privilégio de conhecer a mensagem de Jesus, que idade é que a irmã Glória tinha nessa altura? Eu tinha 8. Ainda era então muito pequenininha. Era. Ok, então iniciou bem cedo, pela graça de Deus, no conhecimento da palavra. Exatamente. E depois também há uma coisa que também me traz boas recordações. Eu tinha uma prima, ela agora está na América, e nós passávamos às vezes o serão a falar em Jesus, na Bíblia, íamos os versículos, a estudar a escola sabatina, e isso tudo fez-me chegar mais perto de Deus. E à medida que fomos lendo a Bíblia, fomos descobrindo que havia coisas que afinal não era como a gente pensava, que Deus não queria que nós fizéssemos aquilo. E também lembro que o pastor Mário Cabral, o meu primo Carlos, que era um dos filhos da minha tia, da terceira, ele falou de nós, de mim e da minha mãe, ao pastor Mário Cabral. E num dia sentimos bater à porta, estávamos em obras, estávamos a fazer uma casita de banho, estava a casa toda desorganizada e de repente aparece o pastor Mário Cabral e a irmã Rosa. Exato. E nós ficamos aflitas que não se devia receber pessoas assim, mas aquilo foi surpresa. Então foi a partir daí que nós começamos a ir à igreja. Muito bem. E eu agradeço ao pastor Mário Cabral e à sua esposa e aos filhos também os bons momentos que tivemos. Amém. Irmã Glória era a única de filha, portanto era única de filha, ok. Então, portanto, essa mudança e, portanto, este crescimento espiritual nem sempre foi fácil e particularmente numa região que se calhar é bastante preconceituosa em relação a outra denominação. Com boas pessoas, bom coração, mas um pouquinho fechadas. Compreendo. Sim. Nós já vamos passar a palavra também ali ao irmão Joaquim e para recordar esse momento também que o irmão, portanto, conhece a mensagem bíblica, mas lá em casa nós temos os nossos pequeninos sempre muito ansiosos pelo momento da história bíblica. Então nós vamos agora passar a esse momento em que a Eunice nos vai trazer mais uma história. Fiquem com atenção. Olá princesas, olá príncipes, que bom estarmos juntos novamente para ouvir mais uma história da Bíblia. Hoje vou contar-vos uma história que se passou com Elias. Vocês lembram-se quem era Elias? Isso mesmo, um profeta, era o profeta Elias. Sabem que naquela altura o rei, a rainha e todo o povo começou-se a afastar de Deus, adoravam outros deuses, faziam coisas erradas e deixaram de receber as bênçãos de Deus. E houve uma altura em que houve muita seca, teve muito tempo sem chover. E que vocês sabem que as plantas precisam de água, não é? Em tempo de seca, começaram a murchar e acabaram mesmo por morrer. E as pessoas não tinham alimentos. Sabem que a rainha Jezabel,
começou a culpar Elias. É tudo culpa de Elias. E preparou uns planos para matar Elias. Então Elias teve que estar escondido e Deus estava a tomar conta dele. Então falou com Elias e disse: olha, Elias, vais para outra cidade e eu vou tomar conta de ti. Vocês sabem que Elias fazia tudo conforme Deus dizia, não era? Então Elias cumpriu tudo e fugiu para a tal cidade, para Serepta. Quando chegou à cidade, encontrou uma senhora que andava a apanhar uns pauzinhos e foi ter com ela. Ai, eu tenho tanta sede, será que me pode arranjar um copo de água? E a senhora, muito simpática, foi dar água a Elias. Mas Elias continuou: sabe, eu estou com tanta fome, será que me pode arranjar qualquer coisa para comer? Ai, aí aquela senhora ficou aflita e contou a Elias que também ela não tinha quase nada para comer. Ela estava só a guardar o último restinho de farinha e o último restinho de azeite para fazer um pão para ela e para o seu filho comerem. Mas Elias tinha uma mensagem de Deus para ela e disse à senhora: olhe, não se preocupe, primeiro vai cozer o pão para mim e depois pode ter a certeza que o azeite e a farinha, enquanto houver seca, nunca mais vai faltar na sua cozinha. Sabem, aquela senhora era uma senhora que confiava em Deus. Ela acreditava que Deus tinha muito poder e que fazia muitos milagres e obedeceu a tudo o que Elias pediu. Ela foi para a sua casa, fez o fogo com os pauzinhos que tinha apanhado, juntou o azeite, juntou a farinha e preparou um belo pão para Elias. Quando tudo estava pronto, ela trouxe o pão. Aqui tem o seu pão. Coma à vontade, eu confio em Deus e sei que Ele vai tomar conta de mim. Sabem, meninos e meninas, a verdade é que enquanto durou aquele grande tempo, aquele grande período de seca, nunca faltou nem farinha, nem azeite em casa daquela senhora. Ela pôde fazer um pão para ela e para o seu filho naquele dia e em todos os outros dias. Sabem, com esta senhora, nós podemos aprender a confiar em Deus. Podemos ter sempre a certeza que Ele está connosco, Ele cuida de nós e não vai deixar que nada nos falte. Podem ter a certeza, Ele cuida de vocês. Um grande beijinho e até à próxima história! Que bom foi ouvirmos mais uma história bíblica. Com certeza que vós, meninos e meninas, recordaram mais um ensinamento de Jesus. Não só vós, mas nós também, porque todas elas são para nós também. E uma vez mais, obrigada, Anice, pela sua disponibilidade. E que bom é nós recordarmos sempre este livro maravilhoso que é a Sagrada Escritura e estas histórias tão bonitas que o Senhor Jesus deixou para nós, para irmos aprendendo e crescendo na nossa vida, não só os pequeninos, mas nós também. Nós voltamos à nossa conversa. Irmão Joaquim, agora, neste momento, eu iria interpelá-lo a si. Portanto, tivemos a experiência da irmã Glória, como ela conheceu, portanto, a mensagem, e eu gostava muito que o irmão Joaquim nos pudesse recordar que idade tinha, quando é que foi que conheceu a mensagem, onde. Recorde-nos esse momento. Eu, antes de chegar a esse ponto, faz favor. Eu, quando era assim mais moço, eu só conhecia a Igreja Católica, mas havia lá uma religião que hoje já sei quem eram as testemunhas, que houve um ano que andavam ensinando, pregando, que havia de haver uma noite que aparecia um sinal de Deus no céu para acabar com o mundo. Eu me recordo que nesse dia e nos dias seguintes as pessoas andavam angustiadas, ansiosas, com medo, quase que aterrorizadas, e houve muita juventude que fizeram muita asneira porque no outro dia se calhar o mundo ia acabar. À semelhança do que tem acontecido, não é? Exatamente. Portanto, um dia eu quando acabei os meus estudos, fui trabalhar por um hotel em Portimão, o Hotel Algarve. Estive lá 2 anos e tal, e eu ia à Igreja Católica. Como era crente, ia lá, e aos domingos e tinha sempre o domingo vago, e houve uma manhã que eu fui e fiquei em pé cá atrás, porque a igreja estava muito cheia. Eu não gostava muito, quando entrava, não gostava de me expor muito, ir lá para a frente. Queria ser mais discreto. Era um bocado tímido nessa altura. E então nesse dia disse para mim: hoje não vou tomar a hóstia porque não quero. E quando saí, estavam umas freiras à porta vendendo Bíblias. E nessa altura comprei a primeira Bíblia. Vi aquelas Bíblias e comprei uma Bíblia, a Bíblia Católica, que tem os livros
apócrifos. Sei. Mas foi a primeira vez que teve uma Bíblia. Exatamente, entrei em contato com a Bíblia, comecei a ler a Bíblia e ouvia dizer Deus de Israel, e disse para mim, mas Deus é só Deus de Israel e não é Deus de mais ninguém? Compreendo. E então houve aquela confusão. Fez ali uma confusão. Se é Deus de Israel, não é de mais ninguém. Exatamente. Não havia ninguém que explicasse, não é? Exatamente. Quando eu lia a Bíblia. Mas depois eu entrei no serviço militar e fui para Tavira. E ali em Tavira é que eu entrei em contato com uma pessoa de familiar, que era a tia da minha mãe, que era adventista do 7º dia e era membro da igreja de Vila Real de Santo António. E o irmão nem sabia que tinha essa tia Não sabia. da sua família adventista? A minha mãe é que me disse, olha lá em Tavira tem lá uma tia. Tu has de ir lá à casa dela, quando precisas de alguma coisa, vais lá e falas e apresentas-te a ela. Portanto, eu fiz isso, eu ia lá comer e ela, quando vinha da igreja, trazia uns folhetos com imagens ilustrativas. Da volta de Jesus, talvez. Sim, e ainda tenho esses folhetos lá em Sei. casa, como uma recordação. E a minha tia me ia dizendo aquelas coisas, porque eu não conhecia que havia os adventistas na igreja nenhuma em Vila Real de Santo António. Veja lá, andei em Vila Real de Santo António e nunca conhecia a igreja. Pois. E estava ali no sítio onde normalmente passavam todas as pessoas, que era a Avenida da República, que é a principal, mas ficava por cima de um café. Exatamente, recordo ainda desse tempo. Sim, eu cheguei lá a ir e a igreja ainda era nesse local, sem dúvida. Era noutro sítio, mas depois mudou para ali. Mas foi nessa aí que eu fui. Quando uma irmã que era adventista doou aquilo aos membros da igreja de Vila Real de Santo António. Muito bem. E então o irmão sentiu-se impressionado pela mensagem que a tia ia passando. Exatamente, fiquei assim, mas depois eu fui mobilizado para ir para Angola, para o ultramar, e foi lá em Angola que em condições me fazem chorar. Eu compreendo, irmão, eu compreendo. Mas o irmão, na altura, quando foi para Angola, foi como militar, irmão Joaquim? Foi como forreal, transmissões. São esses momentos fortes na nossa vida que realmente nos mostram, se por um lado são bastante dolorosos, por outros também são o momento em que Deus se mostra e que realmente em que Ele se faz presente. Esta experiência, choro sempre. E então lá eu fiquei muito doente. Mas graças a Deus estás aqui. Bebi água estragada, apanhei paludismo e então fui para o Hospital de São Paulo, em Luanda. Então, e quanto tempo é que ficou doente, irmão? Lembra-se? Andei muito tempo doente, de maneira que eu já dizia que morria lá e não havia a família. Pois. Era um jovem militar? Era militar e então pedi ao capitão que me levasse para o hospital porque eu já não aguentava mais. Foi nessa altura que membros da Igreja Adventista lá de Luanda andavam fazendo trabalho missionário. Então iam ao hospital a levar os folhetos. Mas o irmão aí já tinha algum conhecimento, através da tia? Sim, através da minha tia. Já tinha um vislumbre. E então, ao receber esses irmãos de Luanda? Quando eu recebia esses folhetos, eu começava a ler e eu lembrava-me. Olha, a minha tia falava-me disto e eu digo assim, se Deus me livrar daqui, vou à procura da igreja. Fez um pacto com o Senhor. E foi assim que eu fui. Amém. E eu me lembro quem foi levar a mensagem. Foi o irmão Monteiro, não sei se ainda é vivo, e o irmão Jerónimo. Mas isso aonde? Lá em Luanda? Lá em Luanda, no hospital. E então o irmão, quando regressa, portanto, ao Algarve... Escute, depois quando saí, perguntei a uma polícia onde é que era a Igreja Adventista ainda do lá? 7º dia. Sim. E ele disse-me, olha, você vai sempre a esta avenida e encontra lá em cima um templo enorme que diz lá, Templo Adventista do 7º dia. E a partir deste dia eu nunca mais deixei de ir à igreja. E depois eu pedi o batismo, tive lá a classe batismal. Então batizou-se lá em Angola? O pastor Estevão. Ok. Então o irmão tinha quê? Para aí estava na casa dos seus 20 anos, para aí, Sim, 20 e tais? 20 e tal anos, 23, 22, 23. Mas o pastor ia se esquecendo de me batizar. Eu pedi para me batizar com uma série de irmãos. Mas eu quando fui a ler a lista ainda vi lá o meu nome. E eu cheguei ao pé do pastor e disse, pastor, mas eu tinha falado assim que queria ser batizado e eu não vejo ali o meu nome na lista. E ele vai... Recompuseram a questão. Recompuseram a lista e puseram lá o meu nome. E antes de vir para cá fui batizado lá. Muito bem. Quando cheguei cá, aí é que foram os problemas. Pois. Com a família.
Dizem que eu vi mudado, já vinha muito estranho, Exatamente. já não participava em certas coisas, já não comia certas coisas. Pois. E isso traz os seus desafios, não é, irmão? Traz muitos desafios porque era sozinho. Pois. E eu depois fui à procura da Igreja Vila Real Santo António e quando entrei lá dentro só me deparei com irmãos idosos, não havia jovens quase nenhum. Lembro que havia uma jovem que era a Sílvia, que era de um casal que era a irmã Maria do Carmo e a irmã Gastão, a Sílvia. Mas depois ela abandonou a igreja, e só fiquei eu lá. Pois, era o único jovem que lá estava. Só havia jovens, era no verão quando os irmãos vinham passar férias e as pessoas diziam assim, olha, como é que este jovem tem a coragem de estar aqui numa igreja... Permanecer sozinho. Sozinho, sem nenhum jovens aqui, só irmãos idosos, porque naquela era tudo idoso. Exato. Tudo de uma certa Irmão idade. Joaquim, nesta altura, Irmã Glória, portanto, é só mais tarde que vai vir aqui para o Algarve, portanto, que vai fazer parte da Igreja de Vila Real de Santo António. Sim. Pode falar um bocadinho desse momento, portanto, quando é que vem para cá, para o continente? Eu cheguei aqui em 1997. Ok, Antes frequentava a igreja da Lomba de São Pedro. ok. Éramos um grupinho também muito unido. Um beijinho para esses irmãos amados que lá estão Exatamente. naquelas ilhas maravilhosas. Para os nossos queridos irmãos, ainda estive verdade. lá há 2 semanas, não vi todos os irmãos, mas Muito bem. vi alguns. Nós fazíamos a escola sabatina, o culto, todos juntos, saíamos à tarde, também foi muito bom. E também tinha poucos jovens. Pois. E também tinha poucos jovens. Então, e porquê é que vieram aqui para o continente, Irmã Glória? Depois foi quando eu conheci o Joaquim, Ah, então casei, vim para depois aqui. porque o irmão Joaquim conheceu a Irmã Glória lá nos Açores. Muito bem. E depois... Fui de avião. Ok. Foi A primeira vez que andou... Pois não, Quando fui para o ultramar fui de avião. Exatamente. Mas quando fui para lá eu fiquei com muito medo porque quando chegou uma altura que o avião vibrava por todos os lados, passava por meio de poços de ar e depois eu fiquei sem ouvir, comecei a sentir uma pressão de ouvidos e dizia que coisa é esta tão esquisita que queria ouvir e não conseguia. Compreendo. E nunca se passou isto comigo e fiquei meio assustado. Então depois o irmão de ter ido, portanto, a São Miguel, depois a irmã vem cá para o continente então. Sim. Vós já viestes casados? Sim. Ou casaram aqui? Sim, casamos lá. Foi lá, Casamos ok. E também a minha vida profissional teve que mudar. Vim, O que é que a irmã fazia, Irmã Glória? Eu dava aulas em São Miguel. A irmã é professora? Sim, também vim dar aulas para aqui, mas para uma terra totalmente desconhecida para mim, que eu não conhecia. Compreendo. E foi assim, Deus tem abençoado. A igreja de Vila Real também é uma igreja pequenina. Na medida do possível, nós temos dedicado a Deus, não é? Servindo a igreja, naquilo que nos é possível. Claro. Gostaríamos de fazer mais. Claro, mas, eu compreendo. com a graça de Deus. Irmã Glória, se me fazer. permite, e antes de passarmos ao nosso momento de louvor, que é um momento também muito bonito, em que todas as famílias nos unimos a cantar um hino, eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Isto é um programa de famílias, é um programa de casais, é um programa de filhos. Hoje em dia, cada vez mais grandes desafios têm vindo às famílias e particularmente aos casais. O que é para si o casamento, irmã? Como é que vós, pela graça de Deus, portanto, estás casados há 18 anos, não é? Portanto, 18 anos. O que é que tem sido o casamento? Não, eu sei que não é uma caminhada fácil, porque também estou nele e todos aqueles que estão casados sabem isso mesmo. O que é que tem sido isso? O casamento é uma viagem. Para mim, uma viagem arriscada. Muito arriscada. Temos que, sei lá, nos adaptar um ao outro. É verdade. Temos que saber ser muito pacientes. Temos que conviver com situações que às vezes não são agradáveis, não são aquilo que nós idealizávamos. Idealizávamos. É verdade. E é uma luta, não digo que seja só no princípio, é uma luta no dia a dia. A caminhada, como diz. Às vezes coisas externas à família, ao casamento, intrometem-se. Sem dúvida. E é preciso realmente ter muita comunhão com Deus para que as coisas fiquem firmes
e que vão aguentando. Amém. Aliás, se calhar eu diria assim para a Glória e irmão Joaquim, eu sei que este é um dos hinos que vocês mais apreciam, particularmente o irmão Joaquim, é o momento, o casamento e a nossa vida de permanecermos sob as asas do Senhor, não é? Porque é Ele que realmente conduz todas as coisas e conduz-las a bem, sempre a bem quando é Ele. Sim, porque a Bíblia fala muito na águia, Exatamente. no voo da águia. Exatamente. Amém. Queridos, vamos então cantar este hino todos juntos e recordar esta promessa do Senhor Jesus que nos leva, que nos ajuda, que é Ele que suporta os nossos fardos e louvado seja Deus por isso. Vamos cantar então todos juntos o hino Sob Suas Asas, o 357. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Maravilhosa graça é esta que o Senhor nos dá, de realmente nos dar esta promessa, de sabermos que é verdade que nem sempre as coisas são fáceis, pelo menos enquanto nós aqui peregrinamos nesta terra, mas saber que a mão de Deus, que sob as suas asas nós estamos e que nele nós encontramos a coragem e o alento para nós prosseguirmos em cada dia. Nós vamos continuar a nossa conversa agora na última parte do nosso programa. Irmão Joaquim, gostaria muito de o ouvir neste sentido, como é que tem sido a sua experiência de igreja. Portanto, o irmão sempre foi membro aqui da Igreja de Vila Real de Santo António. Quando nós estávamos em off, nós falávamos um bocadinho que o irmão, por temperamento, é um bocadinho inibido, era alguém de muito poucas falas, mas que alguma coisa o tem ajudado a desinibir-se mais um bocadinho. E por isso também é uma graça e é uma bênção nós termos este irmão connosco neste programa. Fala-me um bocadinho da sua experiência de igreja, irmão. Depois de que eu entrei para a igreja,
fui convidado muitas das vezes, até participei em acampamentos na Exato. Figueira da Foz, Exato. e dentro da igreja havia uma senhora que tomava conta da escola sabatina, que era a irmã Sebastiana, que era uma boa pessoa, e eu ia sempre à casa dela, eu gostava muito de ir à casa dela e irmos os dois juntos para a igreja. Ok. Porque a igreja estava num sítio que nos intimidava bastante, porque tinha um café cá embaixo e as pessoas que iam para o café muitas das vezes metiam-se com os membros, Exato. gozavam, Perturbavam. escarneciam, Compreendo. e é por isso que a igreja talvez não tivesse lá muitos jovens, porque sentiam-se intimidados, Envergonhados e e eu também sentia esse aspecto. Compreendo. E então com ela era muito mais fácil de eu ir para a igreja. Mas como o pastor ia de 15 em 15 dias, Exato. Desde muito cedo o irmão teve que estar no ativo. pois o que é que fizeram? Como era o jovem, Exatamente. aproveitaram-se de mim logo, tiraram partido. E então puseram-me a dirigir a escola sabatina, a passar os boletins missionários, a passar as lições, e assim, eu não sei nada, agora estar as pessoas todas olhando para mim, ainda estou acostumado a estas situações, estou acostumado a passar despercebido. Exato. Agora imagino as pessoas todas olharem para mim ali sem saber falar. Exato. Então fui obrigada a estudar, porque eu trazia também os livros do Espírito de Profecia de Angola, que comprei lá bastantes, e então fui lendo, fui me instruindo, fui aprendendo, com a ajuda de Deus, eu fui perdendo aquela, e dizia, Senhor, tu sabes que eu sou muito tímido, não tenho capacidades para isto, muitos conhecimentos. Então Deus foi-me preparando, através das lições da escola sabatina. Mas olha, era tão difícil, estava porque eu ficava com a camisa toda encharcada, Pois. sentia-me mal disposto, estava de que acabasse aquilo para me ir embora. Compreendo. Pelo menos no início, lá no início, não era? No início, isto no inverno, e agora Sei. imagina a irmã no Uau. verão com a igreja cheia. Compreendo, irmão. Com Destilava. com membros que vêm de outras igrejas e às vezes pastores, e eu ali, sem ter grandes conhecimentos, a dar instruções, a dar lições aos outros. Olha, irmão, eu creio que o irmão é um exemplo vivo daquilo que podem ser todos nós, quando todos nós, na nossa privacidade, buscamos o Senhor e depois Deus nos usa. Porque não é pelo diploma, nem é pelo título, mas é exatamente um filho de Deus, o Senhor o chamou, é verdade que foi convidado e se calhar pelas circunstâncias lançado logo desde cedo a esta responsabilidade que é o estarmos na igreja a dirigir, a orientar, mas eu acredito que isso tenha servido para a grande bênção do irmão Joaquim. E foi porque depois, como tinha falta desses conhecimentos, o que é que eu fiz? Fui para a Oliveira do Douro a tirar cursos. O curso de doutrina de Sei. membros leigos. Sei, sim senhora. Tirei lá 2 formações. Muito bem. E então assim aprendi mais Muito e bem. assim já me sentia mais à vontade. Muito bem. E depois puseram-me a pregar. Imagine você a tomar o lugar de um pastor. Eu compreendo. Sem saber explicar bem estas coisas Compreendo. as coisas da Bíblia. Mas o irmão confirmou como Deus o usou poderosamente, não é, Exatamente. irmão? Porque não somos nós, é Deus em nós que faz essa obra. E hoje, graças também a não sabia Deus, Exatamente, falar, não é? exatamente. e Moisés- hoje, graças a Deus, já me sinto perfeitamente à vontade dentro da igreja. Vou ao culto, vou à escola sabatina, Exato. esteja a igreja vazia ou cheia, eu já me sinto Muito bem. bem. Até falo com os membros para os pôr também à vontade, não é? Exatamente. Para eles falarem da escola sabatina, etc, Amém. etc. Tivemos um período em que a gente não teve igreja em Vila Real Pois, Santo António. Exato. Porquê? Porque eu um dia fui ver, por acaso tínhamos uma antena parabólica lá em cima quando houve aqueles... Os programas Projetos de satélite. Exatamente. E a antena era muito grande, muito Sim. pesada, e o mastro, e pusemos aquilo em cima do telhado. Aquilo era telhado já teto falso, E acabou por... já estava podre. Compreendo. Os paus já tinham saído fora da parede. E um dia cheguei lá em cima e olhei assim para os paus da parede do teto e disse assim, meu Deus, se estes paus caem, mata-nos aqui dentro. Pois. E eu alertei a União. E então houve esse período em que tiveram que sair daí porque estavam... A União mandou lá o irmão que é responsável. Compreendo. Sim. E ele foi ver e então deram-nos ordem para nós Ok. sairmos dali da igreja, que eles iam ir vender o edifício Compreendo. e construíram-nos uma igreja. Muito bem. Mas hoje foi um período muito difícil que a gente passou. 4 anos e meio à espera que nos abrissem uma igreja nova. Compreendo.
Foram 6 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Irmã Glória, acompanhou com certeza este período todo e viu, se me permite dizer assim, este desabrochar de um ministério que só Deus é que nos pode entregar, um ministério leigo e realmente de estudo, de autodidata, como o marido foi ao longo de todo este tempo. Podíamos falar de muitas bênçãos, mas eu sei que não temos tempo para isso, mas se quiser partilhar algumas das bênçãos que tem sido o seu viver espiritual, irmã. Eu vou partilhar para louvar o nome de Amém. Deus por tudo o que Ele fez por mim e por nós. Já agora pego nessa última experiência, quando nós estávamos sem igreja, tínhamos que ir a Tavira, foi muito bom também estar com os irmãos, apesar de algumas lutas que sempre acontecem, não é? Eu digo lutas... Dificuldades, sim, com certeza, dificuldades. com certeza. Mas nós também nos reunimos para a reunião de oração. Na reunião de oração ficávamos na nossa casa, na casa de outro irmão. Estávamos sempre unidos, mesmo contra muitos irmãos que já tinham perdido a esperança, que íamos ter a igreja, a gente nunca desistiu. Muito bem. E foi muito bom. Deus abençoou-nos grandemente. Amém. Agora, em relação mais ao passado, em relação, por exemplo, a mim e a minha mãe, nós vivíamos sozinhas. Sim. E Deus sempre nos protegeu, Deus sempre nos guardou. Eu lembro quando havia às vezes brigas na rua, que a minha mãe gostava muito de defender as pessoas que precisavam. Sim. As pessoas que estavam mais fraquinhas. A minha mãe, mesmo que não fosse com ela, a minha mãe ia defender. Pois. E eu ficava com medo de se batessem na minha mãe ou qualquer coisa. E então eu lembro perfeitamente, eu ia para debaixo da chaminé, lá na cozinha, e falava: Senhor, manda os teus anjos aguentarem aquelas pessoas E que não protegerem façam a mal mãe. à minha mãe. E nunca aconteceu mal nenhum. Amém. Esta foi uma bênção. Compreendo. Outra bênção, eu vou falar só das mais marcantes, Sim, não é? sim, querida, claro. Outra bênção foi, uma vez eu estava num lar de jovens estudantes, não é? E eu já tinha a minha malinha preparada, com os livros, com a roupa para lavar no fim de semana, ia à igreja de Lomba de São Pedro e depois aqui para casa com a minha mãe. E lembro-me que já ia um pouquinho atrasada para chegar ao autocarro, com aqueles sacos todos. E cheguei à porta de entrada, era uma porta que tinha um feixe elétrico. E era uma porta gigante. Eu sou pequena, não é? Pois. Naquela altura ainda era talvez mais franzininha, magrinha. exato. E eu sei que tocava no botão da porta e aquilo não abria. E eu já estava tão aflita, e vou perder o autocarro, e depois já não vou à igreja, já não vejo a minha mãe no fim de semana. E comecei a orar: A ficar Senhor, ansiosa. ajuda-me. E eu tocava no botão e ele não abria. E depois eu digo: eu vou orar. O anjo de Deus vem abrir a porta. Eu orei e poucos segundos depois, A porta bastou estava tocar levemente no botão e aquilo abriu-se. Sabe bem, essa experiência me lembra que às vezes nós pensamos que Deus só pode estar presente nas grandes coisas, mas o Senhor está presente nas coisas mais pequenininhas e nos detalhes mais simples da Em nossa todas vida, as como coisas. esse. Eu tenho uma experiência Exatamente. também boa para contar. Sim, irmão, mas faz favor. Eu uma vez vinha com o meu carro para casa e o sítio quando eu viro é assim um bocadito a descer, depois é que é a descer assim abrupto. E eu chego ali e vejo uns contentores e parei o meu carro destravado e saí do carro e fui ver uma coisa que me despertou a atenção, Pois. que estava ali no chão. E quando eu me levanto e olho carro. para dentro e digo assim: onde é que está o carro? O carro tinha desaparecido. E digo assim: não me digas que me roubaram o carro mesmo aqui ao pé. Quando eu vou olhar para a frente, assim para casa, e vejo o carro encostado assim Estava lá à sua espera. à berma. Ele desceu, Isso, tudo, e ficou ali. virou o volante para a direita e ficou ali encostadinho. Digo Parece assim, que algo o conduziu. eu digo assim: meu Deus, Certamente. se não fosse Deus, o carro ia lá embaixo e estragava. Os Exato. outros carros estavam estacionados Exato. e eu tinha tido um prejuízo nesse dia que nem me via livre dele. Acredito, Eu irmão. acredito que aquilo foi um milagre. Acredito, Que Deus. sem dúvida. Irmã Olha, Glória, nós não temos muito tempo, mas eu gostava de lhe fazer uma perguntinha, porque chamou-me a atenção e talvez alguns irmãos, homens, mulheres ou até jovens se possam identificar com a sua história. Como é que é compreender Deus Pai quando não se teve a figura paterna na sua vida? Ainda bem que falam nisto, porque Porque eu acho que é algo que deve ser muito particular e muito... é único. Eu acho que isso ainda é... bem que falam nisto, porque é assim, realmente desde que eu nasci, a minha mãe foi muito corajosa,
podia ter feito um aborto, porque naquela altura era uma grande vergonha ser mãe solteira. E é engraçado que eu tinha e tenho um tio, umas vezes mais amigo, outras vezes menos amigo, mas pronto, era a única referência assim física que eu tinha de um pai. Exato. Agora está mais amigo. Mas eu sabia, quando ia à terceira, que a minha tia falava em Deus, que é o nosso Pai. Eu, quando estava aflita, eu ia sempre ao Pai do céu, ao meu Pai, que é mais poderoso que todos os pais. Eu cheguei a conhecer o meu pai biológico, e já lhe enviei uma carta a dizer que o perdoava, que ele, na hora de partir, quando Deus o chamasse, que ele não ficasse aflito por causa da situação que ele viveu. Porque ele era mais novo que a minha mãe. E como é que se supera essa dor de não ter tido um pai? Muita tristeza, muitas noites às vezes a chorar. Em comparação com os outros meninos que têm o pai, sim, a mãe não é? Sobretudo em festas escolares, Exato. quando a professora chamava os pais. Mas agora tenho alunos também que têm uma situação parecida. E eu conto-lhes a minha experiência. Eu digo, sobretudo naquela altura de fazer a prenda para o pai, eu digo assim, olha, tu vais levar ao avô ou ao tio, à pessoa, ao homem que tu achas que é como se fosse um pai para ti. Vida, mas não te esqueças que nós temos um pai do céu. Amém. Eu também tenho um pai do céu. Eles ficam olhando e de alguma maneira ficam um pouco confortados. Deus acaba por compensar essa Exatamente. nossa... Queridos, diga, só rapidinho, não podia deixar de contar. Faz favor. Porque tem a ver com o meu filho. Eu vou, prometo ser breve. Pois, porque vós tendes, pela graça de Deus, resultado do vosso amor, rapazinho, portanto, 16 anos. Um filho muito querido, 16 anos, que é o Enoque. O Enoque. Que ande com Deus. E o Enoque depois vai ver o programa e nós desejamos muito que o Enoque continue a andar com Deus. Assim seja. Amém. Mas diga, minha então, irmã. olha, duas experiências. Uma vez ele era bebê, nós morávamos com a minha sogra e eu pus em cima da cama. E estava a lavar a louça e lavava um pouquinho de louça, vinha ver se ele estava bem. Ia e vinha. E numa das vezes que eu vim, eu já não o vi em cima da cama. E a janela estava aberta. E eu digo, mas eu não ouvi ninguém entrar, ninguém sair, portanto não roubaram. E eu digo, Senhor, onde é que está o meu filho? Depois comecei a procurar, quando vou a um cantinho, ele estava em cima da almofada, no chão. Eu imediatamente peguei nele, comecei a ver os ouvidos, comecei a ver a cabecinha, comecei a ver o corpinho todo e não tinha nada. Amém. Esta é uma bênção que eu até tinha medo de contar ao Joaquim. Eu digo, ele ainda vai se zangar comigo. Pois, vai pensar que fui negligente ou qualquer coisa, compreendo. A outra, nós estávamos a regressar a casa, eu estava a entrar na minha rua e de repente uma carrinha espanhola bateu e a parte de trás do carro ficou toda dentro. E ali na cadeirinha atrás. E não sofreu nem um arranhãozinho, não ficou ansioso, estava com uma carinha muito sossegadinho e perguntou, mamãe, tu estás bem? E preocupada com ele. Está a ver? Graças ao Senhor, o Senhor o guardou também. Amém. Nunca Louvado seja Deus. E olha, meus queridos, eu desejo muito que o Senhor continue a trabalhar poderosamente na vossa vida, no vosso lar, através de vós na vossa igreja. E nós teríamos que ter mais uma meia hora ou 3/4 de hora para continuarmos a falar, mas não temos essa possibilidade. Quem sabe ficará para uma outra vez. Muito obrigada pela vossa presença. Posso ler um versículo? Faz favor, querida, se quiser deixar essa mensagem, faz favor. Por acaso são dois. São João 6,37, que me tem ajudado muito, diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém. É verdade. Para todas as pessoas que me ouvem. Amém. E o outro versículo, a outra passagem bíblica que eu tenho lá no quarto de cama, no nosso quarto de cama, diz assim, é Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Deus parece que às vezes vem tarde, parece que não nos ouve, mas Deus nunca chega atrasado. É verdade. Amém, irmã. Muito obrigada. Irmão Joaquim, cheguemos com confiança ao trono da graça. Vamos orar neste momento. Obrigado. Está bem? Querido Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos nos teres guiado até aqui
para fazermos este programa para a honra e glória do Teu nome. Amém. E para também dar confiança e coragem aos nossos irmãos espalhados por este país, que nos possam ver e Tu possas estar com eles e abençoá-los nas suas dificuldades, nas suas vidas e realizar também milagres nas suas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Tu venhas abençoar-nos neste dia, também perdoar-nos aquilo que nós fizemos de errado Amém, Senhor. e que tudo seja feito por honra e glória do Teu nome e te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer, um privilégio, uma alegria muito grande estar convosco. Que o Senhor nos possa abençoar, nos dar um sábado muito feliz e então até de hoje a 15 dias.